Bíblia é algo que nós não podemos esquecer nenhum segundo da nossa vida. Spurgeon diz que será que a sua Bíblia está fechada o suficiente? Está ali jogada na sua prateleira ou na sua casa? Será que ela está tão esquecida, cheia de pó, que dá para escrever condenação em sua capa? O que ele quis dizer com isso? Quis dizer que o que não te faz viver uma vida nas Escrituras, a ponto de você deixar sua Bíblia empoeirada. Como um cristão pode viver sem todos os dias ler a palavra de Deus, estar com a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, trazer no seu coração a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus? É impossível. Você que foi alcançado por Cristo, você que é um crente há muito tempo ou pouco tempo, sabe que sem a palavra de Deus nós não sabemos o que fazer da vida. Nós ficamos desnutridos espiritualmente. Nós erramos o alvo. Nós entregamos nosso coração às tentações. E o velho homem sempre aparece mais. Sem a palavra de Deus nos alimentando todos os dias, nós não passamos de sacos vazios, que é levado a qualquer vento de doutrina, para um lado e para o outro. Tudo que vemos na internet acreditamos. Não estamos mais familiarizados com a Bíblia. Agora estamos familiarizados com o Instagram, ou com o TikTok, ou com os livros de autoajuda. 5 passos para isso, 3 daquilo, 2 daquilo outro. E acabamos nos entregando para as coisas desse mundo. Mas a verdade das Escrituras, a gente não pode deixar de ser nutrido por ela. Queria te convidar a ler comigo um homem que se dedicou, desde jovem, a meditar, a se ludibriar com a palavra de Deus, a viver segundo o coração de Deus. E um homem que escreveu muitos salmos. E esse salmo é um salmo que nos ensina e que nos faz entender e a dar o valor devido das Escrituras. Fique atento o que o Senhor tem a nos dizer essa noite, que é muito importante. Nós não podemos sair daqui hoje sem que o nosso coração saiba das verdades da palavra de Deus, o quão importante e o quão necessário é para a nossa vida. Amém? Salmo 119, queria que você me acompanhasse. Salmo 119, do versículo 33 ao 40. Ensina-me o caminho dos teus decretos, e eu seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e de todo o coração cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma o teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os juízos são bons. Porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Uma curiosidade do Salmo 119. É o maior salmo do saltério, com 176 versículos, organizado em 22 sessões. Por que o salmo é organizado com 22 sessões? Preste atenção. O salmista foi muito inteligente. 22 sessões correspondem ao alfabeto hebraico. Elas são colocadas em 8 e 8 versos. Entende? Se você fazer 8 vezes 22, é igual a 176, que dá o número exato dos versículos do Salmo 119. E cada bloco desse capítulo do 119, ele é separado em 8 versículos. Entendeu? 8 versículos.
E cada bloco tem uma letra do alfabeto hebraico. Esse bloco que a gente acabou de ler, do 33 ao 40, ele é o Ré. Então temos Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Ré. É o quinto do alfabeto hebraico. Esse bloco do 33 ao 40 é o quinto do alfabeto hebraico. Por que esse cuidado que o salmista teve de fazer isso? Porque é muito importante que a gente entenda a separação desse salmo. É muito importante que ele inicie essas letras, ele inicia com esse cuidado de sua profunda paixão e reverência que o salmista tem pela palavra de Deus e pelo cuidado de fazer um salmo, de escrever, claro que não foi ele, sim, foi revelado a ele e nós somos hoje iluminados por essa palavra. Mas essa curiosidade é para nos trazer e lembrar que a perfeição das Escrituras é nos dizer algo. No começo, esse salmo não é apenas uma obra-prima literária, é uma declaração de amor à lei do Senhor. O salmista aqui, ele transborda e exala esse amor. Ele mostra o amor pelos decretos, pelos mandamentos, pelos preceitos e os estatutos e os juízos de Deus. E viver com conformidade e com a vontade revelada de Deus na sua vida. Então, essa alegria que o salmista tem é mostrado para nós aqui. E ele, com todo cuidado, ele começa sempre dizendo a importância das Escrituras para que Deus vivifica isso a ele. Vivemos em tempos em que a maior necessidade da igreja hoje, o que é? Da igreja contemporânea, é voltar-se à palavra de Deus. Por que tem muita coisa decadente na internet, aquela baboseira que nós vemos de atualizar a palavra, de que você é igual a Deus, e aquela parafernália toda? Nós estamos vivendo esse século dessa forma em algumas igrejas. Louvado seja Deus, que o púlpito da nossa igreja, né? Os pastores estão sendo fiéis com a palavra de Deus. Mas em alguns lugares, meus irmãos, isso entristece, porque nós somos irmãos também de outras igrejas. Nós somos presbiterianos, mas nós temos irmãos batistas, assembleanos, fiéis às Escrituras. Nós também somos irmãos do alcance, nós também somos irmãos do cristianismo e assim de outras igrejas. E quando nós vemos alguns irmãos interpretando de forma jocosa, mentirosa as Escrituras, nós ficamos tristes por isso, envergonhados. O que eu quero dizer para vocês? Fiquem atentos ao que muitos homens de posição falam sobre as Escrituras. Há algumas pregações que talvez venha trazer, adocicar o seu pecado e passando a mão. Eu vou ver esse vídeo aqui, alguma coisa vai me dizer, e aquela palavra vai me dizer e adocicar para que eu não sou tão ruim assim. E a palavra mente. Então, eu quero dizer para você algo muito importante. Fique firme na palavra de Deus. Não abandone as Escrituras, na verdade. Jamais. Jamais. Então a gente tem que ter essa conexão com a palavra de Deus, essa vivência com a palavra de Deus. Há algumas coisas que nós temos que refletir antes de nós entrarmos nos pontos que eu queria passar para vocês. Lembrando que a Escritura, ela tem esse contexto, esse salmo tem esse contexto, o Salmo 119 tem esse contexto da importância da palavra de Deus. O salmista aqui, ele traz essa necessidade de viver essa palavra. E uma coisa que a gente não pode esquecer dessas verdades, antes de a gente meditar, é o que cremos. É importante afirmar o que cremos sobre as Escrituras. Porque talvez eu estou falando aqui para você, por que é tão importante assim? Em primeiro lugar, ela é inspirada. Você sabia que a palavra de Deus ela é inspirada? Ela é soprada no autor. É o sopro de Deus na vida do autor para que escrevesse o que a gente leu hoje. É a palavra divina. É a palavra do próprio Deus escrita para que nós possamos beber dessa fonte. Ela é inspirada. Ela não vem da vontade do homem.
E nem vem da vontade humana, mas ela vem da vontade de Deus. Segundo a Pedro 1:21 diz isso. Segundo, ela é inerrante, sem erro em tudo que ela afirma. Provérbios 35 diz: toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Então a palavra de Deus, ela é inerrante, ela não tem erro, ela não precisa ser mudada. Aquele que diz que a palavra de Deus precisa ser mudada, e reescrita e alterada, Paulo disse perfeitamente o que tem que dizer dessa pessoa: anátema. Maldito aquele que diz que a palavra de Deus precisa ser transcrita, revista. Entende? Que a gente tem que ancorar a nossa vida somente nas Escrituras. A palavra de Deus, ela é infalível. Tudo o que precisamos para viver piedosamente é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,17. Toda a Escritura. Timóteo não diz 1/3 da Escritura. Timóteo não diz metade das Escrituras. Timóteo não diz o Novo Testamento. Ele diz toda a Escritura. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E tem muito pai e mãe que não educa seu filho com a palavra de Deus, mas prefere educar com uma psicologia positiva. Que hoje o não pode ser dito. A Bíblia é cheia de nãos. A gente já cansou de falar isso. E começa com não comerá do fruto. Mas hoje a sociedade, ela vem amaciar isso. Não pode dizer não para uma criança. Não pode dizer não para uma criança. Ela traumatiza. Ela tem um trauma. Ela fica temerosa. Ela tem problema. Continua assim. Então, a palavra de Deus, ela é inerrante e ela educa, ela nos faz também ela é inspirada, ela é boa para o ensino, para a repreensão, lembrando que nós não repreendemos o irmão porque a gente acha alguma coisa. Nós repreendemos segundo a palavra de Deus. Nós falamos para o irmão de algo segundo a palavra de Deus, não segundo o que a gente acha e pensa. Suficiente, quarto lugar. Tudo o que precisamos para viver piedosamente. Poderosa. A Bíblia é poderosa. Apocalipse diz, a segunda carta, capítulo 3. Apocalipse diz: por meio dela o mundo foi criado, e por meio dela o mundo foi julgado, e por meio dela o mundo será restaurado, pelo poder da palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso também, desse poder. Sabe onde ele fala sobre esse poder? Ele fala sobre que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Pois não me envergonhe do Evangelho. Romanos 1, 16 ou 26, se eu não me engano. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Poder de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. Mas hoje em dia, infelizmente, nós não cremos mais. Alguns não creem mais desse poder. Infelizmente, a palavra de Deus está sendo trocada por apenas testemunhos pessoais. A palavra de Deus está sendo trocada por apenas festas dentro da igreja. Uma bagunça. Manifestações estranhas. Meninos estão no púlpito e homens que se dizem homens de Deus aplaudindo. Meninos sendo alvo de chacota, virando meme. A palavra de Deus em algumas igrejas virou piada. Irmãos, muitas pessoas morreram por isso. Muitas pessoas morreram por guardar a palavra.
muito sangue foi derramado para que a gente tivesse hoje a nossa palavra de Deus aqui. No tempo da Inquisição Romana, a pessoa não podia sequer recitar um salmo. A Reforma Protestante veio, homens morreram, homens foram julgados por isso. Para hoje nós temos pessoas no púlpito que, além de ler e expor as Escrituras, estão saindo da boca dela papapá, não sei o que, e dizendo ser apóstolo. O versículo 1 ao 32 de Salmo 119, antes do versículo 33, o salmista ele tem uma preparação espiritual. Ali vemos um perfil do homem bem-aventurado. Você pode ver do Salmo, do começo 119, no versículo 1 do Salmo 119, diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis do seu caminho, que andam na lei do Senhor. O salmista, ele tem essa preparação, ele começa a se preparar, do versículo 1 ao versículo 3, o compromisso com a santidade. Versículo 9 ao 11, ele tem um reconhecimento, ele reconhece a sua própria fragilidade. No versículo 25 ao 32, o salmista já está envolvido com a palavra. Ele diz que feliz é o homem que se deleita, feliz é o homem que medita, feliz é o homem irrepreensível, feliz é o homem que ama a palavra de Deus. O salmista pede a Deus o cuidado, o salmista pede socorro a Deus, para que viva, para que Deus faça com que ele viva através dessa palavra. Ele reconhece sua fragilidade. E ele, com esse envolvimento, ele chega no versículo 33 e diz: Senhor, mas reconhece que precisa de algo mais profundo. Além de vislumbrar essa palavra, além de entender que ela é uma palavra santa e poderosa e sem erro, ele entende agora que precisa de um ensinamento para a vida. Precisa de uma instrução divina interior. E essa consciência termina em clamor no versículo 33, que diz: ensina-me, Senhor. Versículo 33, ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. A alma sedenta pela verdade, a alma que se curva humildemente diante de Deus, reconhecendo que sem a graça e a iluminação das Escrituras, não há como conhecer e obedecer a sua palavra. O salmista clama, e por isso eu te digo essa noite: clama por esse ensino da palavra de Deus. Eu não sei orar direito, eu não sei como viver uma vida piedosa. Clama, pega antes de orar, abrir a palavra de Deus. Não faça o devocional que nem um louco. Eu duvido que você, quando for estudar para uma prova da sua escola, da sua faculdade, ou se preparar para apresentar um projeto na sua empresa, você lê de qualquer jeito. Duvido. Eu duvido que você estuda de qualquer jeito. Eu duvido que você não se debruça por aquilo ali, estuda, até aquilo ali começar a grudar no teu cérebro. Então eu te faço uma pergunta: você tem se dedicado dessa forma para a palavra de Deus? Você tem se deleitado, você tem se preocupado em ter essa iluminação, essa instrução de vida todos os dias? Se não, você apenas está cumprindo um papel de religiosidade. Não, fiz aqui, lê aqui um versículo, está ótimo. 3 segundos depois não lembra mais nada do que leu. Não vive o que leu. Não respira o que leu. Não medita o que leu no seu dia. O salmista, ele nos ensina que a palavra de Deus tem que ser uma instrução. Nós temos que viver segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma palavra pedagógica. A lei do Senhor é pedagógica, ela nos ensina. Ela nos dá essa pedagogia, esse ensino. Você sabe o que quer dizer a palavra pedagógica? De onde vem a palavra pedagógica? A palavra pedagogia, ela vem do grego que se diz pedagogos. O pedagogos, no grego, era um servo que cuidava da criança, dos seus
dos seus patrões ricos, né? Porque quem tinha um servo naquela época tinha que ter bastante dinheiro. Então o seu servo, ele tinha filhos, ele não podia estar toda hora com os filhos, então ele tinha um pedagogo. Ele tinha um pedagogos, ele tinha um servo que acompanhava a criança desde de começar a andar até a sua estatura de adulto. E esse pedagogos, ele caminhava, quando uma criança de 12, 13 anos queria caminhar pelo Oriente Médio, ele andava com essa criança do lado para ir e voltar, não deixava essa criança ficar sozinha um minuto. Ele era o encarregado de supervisionar a vida, a moralidade dos meninos que pertenciam a essa autoelite. Ele mesmo permitindo de sair de casa, a sua companhia, até que alcançasse a idade adulta. Ele ficava acompanhando essa criança até que ele fique adulto. Esse é o pedagogos. Daí que vem a palavra pedagogia. Ensino, cuidado, não deixar que nada aconteça, ensinando os caminhos, não deixar que se perca. Saber a hora de ir e a hora de voltar. Quando nós dizemos que a lei do Senhor é pedagógica, preste atenção, estamos dizendo que, primeiro, ela ensina o que é certo e o que é errado. Ela conduz a consciência do pecado. Ela diz para você, você pecou. A palavra de Deus nos confronta. Mas para muitas pessoas, é discurso de ódio. Mas um cristão sabe o que faz. Você sabe quem você é aí dentro. E sabe quando lê a palavra, ela te confronta. E sabe quando lê a palavra, ela te ordena a abandonar certos caminhos. Ela prepara o coração para a graça, mostrando a nossa incapacidade e a necessidade de um Salvador. A palavra de Deus, ela aponta, a lei de Deus, ela aponta para você dizendo: você precisa de um Salvador, porque você não cumpre a lei de Moisés. Ah, mas alguém cumpriu. Nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a palavra de Deus aponta para Cristo e aponta para nós dizendo: você precisa de um Salvador. Paulo usa esse sentido de pedagogos, desse ensino. Gálatas 3:24 ele diz: de maneira que a lei nos serviu de aio, de apoio, de arreio, a lei nos serviu guardião ou pedagogos ou tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Você entende a palavra pedagogia, a força que ela tem? Paulo fala: de maneira que a palavra da lei, que a maneira que a lei nos serviu, de aio pode ser como guardião, a tradução no grego, ou pode ser como pedagogos. A lei nos serviu de pedagogos, a lei nos serviu como uma pedagogia. A lei de Moisés nos aponta que nós precisamos nos conduzir a Cristo, para que nós fôssemos recebidos, justificados através da fé em Jesus. Ela nos ensina, ela nos aponta. E nós podemos dizer, com base nesse texto, que a lei do Senhor, ela é pedagógica. Ela ensina, ela conduz, ela convence, ela desperta para Cristo. A palavra de Deus, ela traz firmeza. A palavra de Deus, ela traz esperança ao perdido, ela levanta aquele que está caído, ela mostra forte no fraco. A palavra de Deus confronta o pecador e faz ele mudar. E se ele não se arrepender, o Senhor está com a flecha apontada e a espada erguida para ele. A palavra de Deus diz que em Jesus há salvação. A palavra de Deus nos ensina que nós temos uma identidade com Cristo. Não há caminho sem Jesus, não há caminho, não há instrução, não há luz sem a palavra de Deus. Não tem como você viver sem as escrituras no seu coração cravada todos os dias. Não dá. Como cristãos, continuamos a precisar dessa pedagogia, irmãos. Entende que a lei, para nos ensinar, para lembrar que ainda que pecamos, ainda que carecemos do perdão de Deus, 1 João 1, 8 a 9 diz isso.
da intercessão de Cristo, a lei nos obriga a voltar para conduzir a Jesus. Essa função permanece viva, nos guiando ao arrependimento e fé. Então, através desse texto, do 33 ao 40, que o salmista nos diz, nós observamos que a palavra de Deus é pedagógica por 3 razões. Primeiro, ela é pedagógica porque nos conduz à sabedoria. Versículo 33 ao 34 diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos seus decretos, e eu seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e eu guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. A palavra de Deus, ela nos conduz à sabedoria. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos. O salmista clama por ensino, por entendimento. Ele não confia na sua própria capacidade. Olha só. Será que nós somos assim também? Eu faço com o meu próprio braço. Eu venho na igreja porque eu sou crente. Eu venho na igreja porque eu sou um cara responsável. Eu venho na igreja porque eu sou um crente bom e bato no peito para isso. Fariseu que diz isso. Fariseu diz isso. Agora o crente diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador. Senhor, eu tenho que estar na sua casa. Deus, me ajuda, fala comigo. Desesperado por Jesus. O salmista entrega o seu coração à palavra de Deus. Ele diz: Senhor, não dá para viver. Ensina-me. Traz essa pedagogia para que eu possa viver essa palavra, essa verdade, porque é perfeita e eu não sou. E eu não sou perfeito. Eu tenho muito pecado, Deus. Deus, me ensina a viver segundo a tua vontade, irmão. Clame hoje para Deus isso. Por favor, clame hoje para que o Senhor venha incendiar teu coração de uma forma que você nunca mais viva do jeito que você vive. Clame a Deus como o salmista clamou: Senhor, vem, ensina-me, transforma, capacita a minha vida. Clame, é o que temos. Lucas 24:45 diz: então lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras. A palavra de Deus, ela é pedagógica porque ela vem, ela não transmite só alegria, paz, ela abre o nosso entendimento. A palavra de Deus é pedagógica que quando nós pedimos a isso, quando nós pedimos o entendimento, quando nós pedimos, Senhor, para que abra os nossos olhos, a sabedoria de Deus vem. A nossa mente tem que ser a mente de Cristo, nosso coração tem que desejar o que o Senhor deseja. 1 Coríntios 1,30 diz: Cristo se tornou para nós sabedoria de Deus. Só com o ensino do Espírito Santo, entenda, só com o ensino do Espírito Santo que compreendemos a palavra de Deus. O cristão maduro não é o que sabe mais, mas é o que depende mais da graça para entender, para saber obedecer. Um homem que ama a palavra de Deus, um homem que se debruça para a palavra de Deus, um homem que se curva essa palavra de Deus, um homem que clama pelo poder das Escrituras na sua vida. Ele vale muito mais do que muitos sábios, do que muitos políticos que se dizem o detentor da verdade nas pontas dos seus pés. A palavra de Deus nos conduz à sabedoria. Se te falta sabedoria, igual Tiago diz. Tiago não diz: se por acaso você quiser sabedoria, não. Ele sabe que sabedoria é algo que falta para nós. Para o crente não pode faltar sabedoria. E Tiago diz: se falta-te sabedoria, peça a Deus. Porque não pode faltar para o cristão. O cristão tem que ter sabedoria para lidar com as coisas desse mundo, para lidar com o dinheiro, para lidar com a família, para lidar com os filhos, para lidar com o trabalho, para lidar com a faculdade, para lidar com o namoro, para lidar com o casamento. Olha quanta coisa aqui! E o que a gente faz? Fecha a Bíblia. Ou se não, deixa lá no Salmo 91 aberto, em cima da coisa de casa. Isso não é amuleto não, gente. Amém?
Não é amuleto. É o nosso pão, nosso maná. Em segundo lugar, ela é pedagógica porque ela conduz o caminho e a vida. Versículo 35 ou 37, vamos juntos. Guia-me pelas veredas dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. O salmista sabe quem ele é. E nós também sabemos quem somos. Ai, Diógenes, olha só, caí de novo num negócio lá, fiz coisa errada. Não, eu estava passando aqui o dedo aqui na internet, vi uma foto de uma sensualidade e caí em pornografia. Ah, eu caí com a minha namorada porque Satanás me tentou. Ah, a foto do demônio, do negócio. Ah, o demônio. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Paulo diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. É algo que tem dentro de mim e de você. Nós somos tentados pelo que há de mal entre nós, dentro do nosso coração. Por isso, pensa você que você pode ficar num quarto de 3, 4 paredes fechado, sozinho, sem nenhum tipo de celular na sua mão, que você não vai pecar não. Porque está aqui dentro, enquanto nós não fomos com o corpo glorificado para Deus, nós estamos ainda sob a presença do pecado. Nós somos restituídos, nós somos salvos por Cristo, mas ainda vivemos na presença do pecado. Ah, é demônio, ah, está amarrado. Prende, desamarra. Mas não trata do coração, que é peludo, cheio de pecado, cheio de cobiça, cheio de inveja. O salmista fala o que para nós hoje? O que o salmista fala e berra aos nossos ouvidos? Inclina-me meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça, que é algo que o pecador é inclinado. Aqui o salmista reconhece e precisa ser guiado, inclinado, desviado de qualquer coisa de cobiça desse mundo. É um pedido pela transformação interior. O salmista não está pedindo aqui para casar não, querido, não. Ele não está pedindo uma companheira, não. Ele não está pedindo riqueza. Sabe o que ele está pedindo? Transformação interior. Transformação interior. Tem gente que vive uma vida. Uma vez eu fui orar por uma moça e a vida dela é muito conturbada. A gente tentou em oração, graças a Deus parece que se casou já, mas vivia numa guerra com um marido que tinha juntada, um filho com outro marido, juntado com outro rapaz. Ameaçava, brigava com ciúme, com ponto de faca para o rapaz, ameaçava de matar ele. E depois ligava para a gente e falava assim: ai, o senhor tem que vir aqui, sabe, Diógenes, porque acho que a minha luz ao sair do quarto estava apagando e acendendo, acho que é demônio. Falei: minha filha, isso é problema de eletricidade. O demônio está fazendo o que você está fazendo na sua vida. É fácil, né? A gente botar na conta de Satanás, né? Aquilo próprio mal que a gente tem. É muito fácil. Então o salmista ele fala, Cristo é o caminho. João 4:6 diz isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A pedagogia nos ensina para a vida. A pedagogia nos ensina para a verdadeira vida. É aquilo mais importante. A vida que o Senhor nos dá, o caminho para a vida que o Senhor nos conduz, mas é para uma vida eterna, é para uma vida com Cristo. Ele é o único caminho. O único caminho, ele diz: eu sou o único caminho. Ele ensina para que eu e você tenhamos um único caminho, único. Tito 2,12 diz: a graça nos ensina a renunciar à impiedade. Olha aí, você está com um problema de queda com o pecado? Tá, querido? Não está conseguindo
andar 2 passos que está pensando em bobagem, remédio está aqui, ó. Não está aguentando mais de raiva, de ódio, andando para cima e para baixo, bufando. Remédio está aqui para acalmar. Está precisando amar mais? Está precisando parar de fazer fofoca? Está aqui, ensina a gente. Está precisando ser mais crente? Parar de ser essa porcaria de gente que está andando para tudo quanto é lado. O remédio está aqui. Quer ser piedoso? Quer ter a presença de Deus na sua vida? A resposta está aqui na palavra. E não um livro de autoajuda. Você me desculpa. Mas debruce que é primeiro nessa palavra. Tito 2,12, vou ler de novo. A graça nos ensina a renunciar à impiedade. Tudo aquilo que seu coração tem sofrido, tem amado que não seja Deus, a palavra de Deus é o remédio, é o maná que nutre e afasta toda a impiedade do seu coração. Ah, mas você tem que persistir. Não é uma labuta fácil. O próprio Paul Washer diz: faço o que minha carne odeia todos os dias, orar e ler a palavra. A carne não quer isso, quer só prazer. E você sabe, irmão, que a palavra de Deus, quando lida, sabe, de forma assim, respeitosa, com piedade, lendo com contexto, procurando cavar nas escrituras, igual Martinho Lutero disse: orare et labutare, ore, trabalhe em cima da palavra, leia a palavra, busque na palavra de Deus. Quando feita assim, com oração, pedindo a Deus: Senhor, me ajuda, abra minha mente, ensina-me, você vai se tornando, tem um prazer no seu coração, na sua vida, e não é um prazer, não é uma serotonina de algum prazer mundano que vem, não, é um prazer divino, que não acaba e não tem fim. Não é o prazer que talvez você busque em telas, não é o prazer que você busque na sua namorada, não é o prazer que você busca no seu trabalho, não é o prazer que você busca em lugar nenhum, porque uma hora isso vai voltar. Nos bens materiais também não vai, eles não vão trazer para você, e não vão te dar a satisfação verdadeira que somente Cristo dá. A palavra nos confronta, mas a graça nos inclina à obediência. O salmista deseja que o seu coração seja moldado. Ele deseja que o seu coração seja transformado. E também, ele precisa dessa obra santificadora do Espírito. Em terceiro lugar, queridos, ela é pedagógica, porque nos conduz à promessa e à justiça. Versículo 38 ao 40. Confirma o teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos seus preceitos. Vivifica-me por sua justiça. A esperança do salmista está nas promessas de Deus. Ele sabe o que é justiça que vivifica, não vem dele, vem do próprio Deus. Ah, meus irmãos, como é bom saber que essa promessa, ela foi feita não só aqui, mas ela é temporal. A promessa primeiro com a Trindade. O pacto primeiro com o homem, e depois foi se estendendo até hoje. Um pacto administrado de várias formas, para que eu e você entendesse que o Senhor tirou Abraão a promessa de uma nação. O Senhor deu a Abraão essa promessa de um Davi, de um reino, e no Cristo, nosso Salvador, uma promessa para toda a eternidade, que é cumprida até hoje. Agarre-se nessa promessa que tem nas Escrituras. Isso nos aponta diretamente para Cristo, como nossa promessa de justiça. Ele é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Nós não somos justos por nós mesmos, jamais.
O Senhor é a nossa justiça. Isso nos aponta diretamente para Ele. 2 Coríntios 1:20. Quantas forem as promessas, tem em Cristo, ó sim, e o amém. Tem em Cristo. Todas as promessas se cumprem em Jesus. A promessa de uma preservação, de um povo santo, de um reinado. A promessa da eternidade, de uma nação santa, está se cumprindo. E se cumpre na minha vida e na sua. E nós viveremos eternamente com Ele, amém? Talvez a gente vai um primeiro, o outro vai depois, mas a gente vai estar lá em nome de Jesus, né, André? Para toda eternidade. Aí não precisa se despedir. Eu quero morar lá perto da sua casa, no céu, amém? Amém. Vocês também, viu, meninos? Quero ser vizinho de todo mundo. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Então se agarre à promessa das Escrituras. Viva as Escrituras. Você não é daqui. Você é um cidadão do céu. Romanos 3:21-24. Agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus em Cristo. Cristo Jesus é nossa justiça. Ele suspira, o salmista no versículo 40, ele suspira por essa vida. Essa é a vida que está em Cristo, que é nossa justiça. Mesmo temendo o opróbrio, a vergonha, o opróbrio é a vergonha, ele encontra consolo na bondade do juízo de Deus. As Escrituras nos ensinam, como diz John Flávio. Conhece essa frase? John Flávio diz isso. As Escrituras nos ensinam o melhor modo de viver, o mais nobre para sofrer, e ela nos ensina o conforto de morrer. Salmo 119, do 33 ao 40, mostra um coração quebrantado, um coração que resume a própria fraqueza, mas apegado à suficiência da palavra e da promessa de Deus em Cristo. Não é um texto moralista, não é um texto que impõe algo, mas é um texto que é um clamor de dependência, ensino, direção, vida, tudo que se encontra em Cristo Jesus. O salmista nos aponta isso. A palavra de Deus é a única certeza e verdade profunda, perfeita, clara que nós temos para a nossa vida. Nós temos que ancorar a nossa vida a essas palavras. Viver por essa palavra, morrer por essa palavra. E lembrar que ela é verdadeira. E que aqui é só um momento. E logo nós estaremos com o Logos de Deus. Essa justiça maravilhosa que é Cristo. Amém? Que o Senhor nos dê graça para viver essas verdades. Em nome de Jesus.